Olá, sejam bem-vindos no canal Viva com Sabedoria. É um prazer enormíssimo ter o carinho de sua audiência. Este é o canal Viva com Sabedoria e esta é a série A Verdade Presente. Para todos vocês que estão nos acompanhando, estão deixando os seus likes, os seus comentários e estão partilhando os vídeos, aqui vai o nosso apreço e a nossa consideração. Que Deus o abençoe grandemente. Hoje vamos fazer um recap dos 3 últimos vídeos que já vimos a esse exato momento e antes de nós entrarmos para a nossa dinâmica de hoje, vamos falar com o Eterno em oração. Obrigado, Eterno Jeová, nosso bom Deus e Pai Celestial, pela bênção que nós temos de ter Jesus no Santo dos Santos como nosso sumo sacerdote e nosso grande advogado, apresentando os méritos de sua justiça para reclamar que nós recebamos o perdão e a purificação dos nossos pecados. Permita, ó Pai, que através da sua justiça, o selo do Espírito Santo seja colocado sobre nossa mente e sobre nosso coração, e nós possamos ter parte no alto clamor da mensagem do terceiro anjo com a chuva seródia. Que o Senhor agracie-nos com essas bênçãos, especialmente para todos aqueles que nos acompanham aqui no canal. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Bem, o nosso texto-chave para essa série encontra-se no livro de 2 de Pedro, capítulo 1, o versículo 12. 2 de Pedro, capítulo 1, o versículo 12. A minha tradução reza o seguinte: Por isso, não deixarei de exortar-vos sempre acerca dessas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmado na verdade presente. O recap que nós vamos fazer é basicamente uma reavaliação dos 3 últimos estudos que nós já tivemos até e que já os 3 últimos vídeos que eu publiquei no canal a respeito da verdade presente no contexto histórico, a verdade presente no contexto profético. Vê que o apóstolo Pedro, ao fazer inferência da verdade presente, no versículo 16, ele deixa claro quem é a verdade presente. Porque não vos fazemos saber o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas astuciosamente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando na magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é o meu filho amado, em quem me tenho comprazido. Note que o contexto aqui revela que a verdade presente, na verdade, é uma inferência direta a Jesus Cristo como Filho de Deus, confirmado e testemunhado pelo próprio Pai ao ser contemplado no Monte da Transfiguração, e estava lá Pedro, João e Tiago. E ele busca essa informação para nos trazer e nos mostrar aqui, fazer aqui a conexão e para nós percebermos que de fato Jesus Cristo é a verdade presente de quem ele se refere. Note que essa verdade presente, ela na verdade é sustentada, e o apóstolo Paulo aqui deixa claro que ela é sustentada, de acordo com o versículo 20 e o versículo 21, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Então, fundamento claro e evidente que sustenta e autentica a verdade de Cristo como sendo a verdade presente é a profecia bíblica, é as Sagradas Escrituras, que nesse caso específico é uma referência ao Antigo Testamento. Porém, outro aspecto interessante em relação à verdade presente, o apóstolo Pedro, ele diz que a verdade presente ela tem um poder interessante, que você precisa saber e precisa compreender e precisa analisar. De acordo com o versículo 3 do mesmo capítulo, ainda estou no capítulo 1 para explicar para você a verdade presente nesses vários contornos todos. O versículo 3 diz que, visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade. Eu pulo para o versículo 4. Pelas quais ele nos tem dado, a verdade presente de Jesus Cristo, grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. A verdade presente, ela na verdade, ela
liberta completamente do pecado e de qualquer espécie de corrupção. A função de Jesus como Filho de Deus e sendo a verdade presente veio para pagar o preço do pecado, pagar o preço da morte e libertar-nos das garras de Satanás e devolver-nos aquela pureza e santidade moral e espiritual que Adão e Eva haviam perdido no Jardim do Éden. Essa construção é interessante e o próprio Pedro, em relação à verdade presente, ele vai dizer que existe uma dinâmica crescente em relação à justiça comunicada e à justiça imputada. Agora, em relação à justiça comunicada, ele vai dizer o seguinte no versículo 5: E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé virtude, virtude, conhecimento, e ao conhecimento temperança, e a temperança paciência, a paciência piedade, a piedade amor fraternal, e o amor fraternal o amor. Porque se em vós houver e abundar essas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo se esquecido da purificação de seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque, fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. E o versículo 11: Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então mostra que, na verdade, a verdade presente, ela tem uma dinâmica interessante. Ela liberta da condenação da lei, liberta do pecado e transforma completamente o ser humano numa dinâmica progressiva até nós atingirmos a natureza moral e espiritual que Jesus alcançou por todos nós na cruz do Calvário. Então a verdade presente é sustentada é Jesus Cristo, é sustentada na profecia bíblica, tem a função de libertar o homem completamente do pecado e das garras do mal e das garras de Satanás e seus anjos. O que eu quero dizer basicamente é o seguinte: não existe absolutamente nada que inviabiliza o plano de Deus em Jesus Cristo como sendo a verdade presente na vida daquele que crê em Jesus Cristo. Tudo é possível, exatamente possível, quando você crê na verdade presente. Então o apóstolo Pedro, ao se referir sobre a verdade presente, ele está nos trazer essa gama de variedade, de oportunidades que a verdade presente nos oferece, nos dá através de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Quer na justiça comunicada, quer na justiça imputada, nós, em Cristo, alcançamos a natureza perfeita, moralmente falando, espiritualmente falando, por meio dele. Nós alcançamos essa libertação do pecado, libertação da corrupção moral, espiritual. Somos libertados das concupiscências da carne, das tendências pecaminosas. Cristo, a verdade presente, de acordo com o apóstolo Pedro, liberta completamente o ser humano. Devolve aquela originalidade, aquela beleza moral, espiritual, de santidade, de amor e de comunhão com Deus que Adão tinha quando perdeu no Jardim do Éden. Por isso é que Jesus é a verdade presente. Outro aspecto importante que nós analisamos nos 3 últimos vídeos que eu postei é que está relacionado com a própria essência, a originalidade e a autenticidade de Cristo ser a verdade presente dentro do contexto da profecia bíblica. Ou seja, a biografia ou a autobiografia de Jesus Cristo, ela foi escrita muito antes dele ter nascido. E quem fez isso de maneira muito clara e de maneira muito precisa foi Daniel, no capítulo 9, ao falar das 70 semanas. E o apóstolo Pedro, ele descreve claramente de que essa profecia foi o cunho que legitimou ele ter escrevido essas palavras. No versículo 16 do capítulo 1 de 2 de Pedro. Porque não vos fizemos saber o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas astuciosamente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. A profecia bíblica, à luz do versículo 21 do capítulo 1 de 2 de Pedro, mostra que a profecia bíblica foi esse fundamento histórico e profético que legitimou a compreensão de que Jesus Cristo era o Filho de Deus. As 70 semanas de Daniel, capítulo 9.
E as 70 semanas é interessante que elas estão dentro de uma perspectiva que emociona qualquer estudioso da Bíblia. As 70 semanas equivale a 490 anos, porque na Bíblia, especialmente nos livros proféticos, dias são entendidos como sendo anos proféticos. E as 70 semanas, que são 490 anos, elas começam exatamente no ano de 547 e vão terminar no ano 34 com a morte de Estevão. E dentro desse contexto, e se houver aqui algum equívoco em relação à data de começo, eu vou colocar ali no vídeo a data exatamente correta. E é dentro desse contexto que, à luz das 70 semanas, o anjo Gabriel vai explicando de que as primeiras 7 semanas tinham que ver com a restauração de Jerusalém. As 62 semanas tinham que ver com o batismo de Jesus Cristo, o Messias, e o começo do ministério dele. E a última semana, que completariam as 70 semanas, Jesus Cristo, na metade, ele morreria e restariam 3 anos e meio para que o povo judeu, através da mensagem dos apóstolos, eles recebessem Jesus como sendo a verdade presente. Caso o negassem, deixariam de ser o povo de Deus na face da terra, a nação de Deus na face da terra. Foi essa verdade de Daniel, capítulo das 70 semanas ou 490 anos, de Daniel capítulo 9, que deu sustentabilidade, deu força e deu originalidade a Pedro e os discípulos para entender e compreender que realmente a verdade a respeito de Cristo não tinha um fundamento de conto de fadas, nem baseados em astúcia, nem em qualquer perspectiva humana, mas tudo tinha a ver com a presciência de Deus. Não é interessante? Vê que o próprio Jesus Cristo já havia dito isso uma semana antes, ou em vez de dizer uma semana antes, né? Já tinha dito isso aos discípulos, de que antes, quando ele falou sobre os sinais da volta dele, em Mateus capítulo 24, no versículo 15, diz que, olha, quando vocês verem o círculo de Jerusalém, estudam o livro de Daniel, entendam. Porque ele já falava a respeito desse círculo e já falava de mim como sendo a verdade presente. Não é interessante? E olhe que, eu quero concluir esse vídeo, olhe que as 70 semanas, de acordo com o anjo Gabriel, foram removidas das 2.300 tardes e manhãs de Daniel capítulo 8, que será o nosso próximo estudo. O que quer dizer que a verdade presente, Jesus Cristo, estava dentro de um cronograma profético das 70 semanas, e quando ela se cumpriu, em Jesus Cristo, ficou evidente de que Jesus Cristo era o Filho de Deus. E quando Jesus Cristo ressuscita e vai aos céus, os discípulos, com base nessa profecia, eles pregaram a Cristo como sendo a verdade presente, com base nessa profecia, e eles cumpriram a vontade de Deus, permita-me aqui a expressão, cumpriram a vontade de Deus e apresentaram a Jesus como sendo a verdade presente dentro dessa estrutura, dessa dinâmica das 70 semanas. O que quer dizer que toda a verdade presente ela está construída dentro de uma profecia cronológica. E a pergunta exatamente é, e se as 70 semanas cumprindo-se em Jesus Cristo, e ele foi a verdade presente, apresentado pela mensagem nas 70 semanas de Daniel capítulo 9. A pergunta é, e o restante das 2.300 tardes e manhãs? Bem, no próximo estudo você vai ver como a verdade presente, ela evolui, cresce e tem essa dinâmica de evoluir e crescer. Então, não perca o próximo vídeo. E aqui fiz um recap, fiz uma reprise dos 3 últimos vídeos para que você tenha uma síntese assim, um bocadinho assim, bem sintetizada, para que você pudesse perceber. Você gostou do vídeo? Olha, o apóstolo Paulo diz que a verdade presente liberta. Você quer ser libertado? Qual é o seu problema? Moral? Espiritual? Qual é o seu dilema? Se você crê em Jesus Cristo como Filho de Deus, a verdade presente, Ele vai libertar você. E olha, eu trouxe algo interessante antes de concluir o vídeo. Olha, a camisa, 100 anos de missão. O Leste completou 100 anos e nós vamos continuar
a pregar essa mensagem que Anderson trouxe ao mundo de Jesus Cristo como sendo a verdade presente que nós vimos no contexto histórico. E o próximo vídeo você vai ver que a verdade presente, ela evolui e tem uma dinâmica fantástica e interessante. Então, não perca o próximo vídeo. Que Deus o abençoe e ore comigo. Obrigado, querido Deus e Pai, por essa recapitulação que nós fizemos da verdade presente dentro do contexto histórico. E obrigado porque nos darás a oportunidade de vermos a verdade presente, como ela evolui dentro do cômputo profético. Ajuda-nos a receber o Espírito Santo na chuva temporânea, na chuva seródia, para que os nossos corações sejam lavados pelo sangue de Cristo e para que, mediante a justiça de Cristo, nós possamos ser perdoados, possamos ser santificados e completamente transformados até atingirmos a plenitude da estatura perfeita de Jesus Cristo. Até que Cristo esteja completo em nós, até que Cristo seja revelado em nós, até que as obras de Cristo sejam reveladas em nós, e maior ainda, conforme Ele já nos prometeu. A todo o meu amigo e minha amiga, o meu pai, a minha mãe que está acompanhando esse vídeo, que está enfrentando uma crise na sua vida, eu peço em nome de Jesus Cristo que o Senhor possa libertá-la, libertá-lo e possa alcançar o coração dele, a vida dela. Eu te peço essas bênçãos em nome de Jesus Cristo. Amém. Lembre-se, viver com sabedoria é ter Jesus no coração. Eu aguardo você para o nosso próximo estudo. Que Deus o abençoe.